a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abrão. Se aceite glorificando o Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Temos diante, aleluia, de nossos olhos uma passagem extraordinária da parte de Deus. Temos aqui um conflito, aleluia, entre um casal, aleluia, de uma terra tão distante, com uma promessa. E temos também, aleluia, uma terra onde Deus haveria alcançado. E ali aquele líder, aleluia, se rendeu aos pés do Senhor e falara com o Senhor. O que muitas das vezes, aleluia, nós confundimos é que pensamos que a autoridade de Deus está só na nossa vida. Pensamos por muitas vezes, aleluia, que só eu sou vaso de Deus. Que só eu sou instrumento, aleluia, da parte de Deus. Que só eu tenho a promessa. Abraão, aleluia, está aqui peregrinando, porque ele não está fixo, aleluia, em lugares que ele está pondo a planta dos seus pés. Entenda bem, aleluia, que quando Abraão, aleluia, ele ouve a Deus, aleluia, e sai da sua casa, do meio da sua parentela, aleluia, e traz consigo, aleluia, algumas coisas, aleluia, para que não lhe faltasse, aleluia, e traz consigo também, aleluia, algum parente, aleluia. O Senhor agora está se responsabilizando, aleluia, pela promessa que ele fez na vida, aleluia, de Abraão. O Senhor, aleluia, foi que o ordenou dizendo: levanta-te, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te ordeno, que eu te falo, que eu te mostro, e eu serei contigo. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que quando há uma promessa, também há uma aliança de responsabilidade, de obediência. E também há uma responsabilidade, aleluia, de fé e confiança. Porque não adianta ter promessa, mas não ter a confiança e a fé que foi lhe dada primeiro. Primeiro, aleluia, o Senhor coloca sobre nós, aleluia, a confiança na promessa dele. E se ele prometeu, podemos andar, aleluia, porque certamente ele vai se responsabilizar por cada passo que nós dermos. O Senhor, ele só quer de nós fidelidade, obediência, confiança, fé nele, parar de confiar em nós mesmos, parar de trabalhar com os nossos próprios erros, parar de agir, aleluia, nas nossas direções, e todo o tempo da nossa vida lembrar que existe uma promessa. Se alguém tem promessa aqui, o Senhor está falando com você. Se você conhece, sabe discernir a voz do seu Senhor, se você conhece, sabe discernir a voz do seu Deus, certamente, aleluia, você tem fé e confiança. Fé e confiança. Mas se porventura você ouviu uma promessa, mas está, aleluia, confusa, eu te, aleluia, aconselho a voltar um pouco atrás, a voltar, retroceder, e antes de dar o próximo passo, buscar novamente a fé e a confiança. Porque sem fé e sem confiança podemos se perder na trajetória da caminhada para a terra prometida, onde o Senhor nos concedeu por palavra. Glória a Deus. Aleluia. Andar por fé e andar por vista é diferente de crente que anda pelo seu alto conselho. Tem muita gente dizendo que ouve Deus, mas ouve a sua própria voz e a sua própria vontade. Tem gente que diz que tem promessa, mas é uma promessa que se auto-fez. Porque promessa de Deus não cai por terra jamais. Palavra de Deus, aleluia, não volta atrás. Palavra de Deus, aleluia, ela não retrocede. E quem anda debaixo de uma promessa, ele anda, aleluia, dizendo: o dia de amanhã não me pertence, pertence àquele que me fez a promessa. E eu vou confiar que o amanhã não está preparado para mim, o amanhã já é preparado pela mão dele. E o que ele vai fazer comigo? Ele vai me preparar para viver o amanhã.
nosso braço, nós automaticamente recebemos, aleluia, nada mais, nada menos do que o fruto do seu trabalho. Uau! Olhe para quem está do lado e diga, mas quem tem promessa é diferente. Ele cuida, ele prepara. Quem tem promessa, aleluia, se posiciona. Quem tem promessa de Deus simplesmente adora. Quem tem promessa vai atrás, mas quem faz é Ele, quem promove é Ele, quem abre é Ele, quem apresenta é Ele, quem movimenta é Ele. Existe uma diferença de promessa e existe uma diferença de recompensa do seu trabalho. Totalmente diferente. É por isso que quem é dependente de Deus não se desespera, mas chora aos pés da cruz. Mas quem não é dependente de Deus, logo procura recursos, logo procura ajuda, logo procura contato. É bom quando Ele manda, mas quando Ele não manda, espera a ponte. É ordem. Quando Ele me der a ordem, comunica. Mas quando Ele me disser, sou eu, é Ele, não é você. Por isso que temos uma nação subestimada a não acreditar em Deus. Porque ela diz, não deixa eu levantar não para ver se eu como. Coitados e coitadas. Deixa Deus tirar a sua saúde para ver para onde você vai. Deixa você levantar às 5 e meia te dar um infarto para ver onde você vai. Deixa você planejar os seus projetos e Deus soprar sobre você. Você não vai para canto nenhum. Se Deus não tiver misericórdia, missionários, e obreiros e pastores, nem da cama levantamos. Então eu já começo a dizer que eu dependo dele desde o fio do meu cabelo até a planta dos meus pés. Eu dependo dele, aleluia, para tudo na minha vida. Então tem algumas pessoas que dizem, eu conquistei, o Senhor falou comigo, mas eu fui atrás. Então é fruto da sua mão, é fruto do seu trabalho, é fruto da sua faculdade, é fruto do seu estudo, mas eu vim pregar uma promessa. Eu vim pregar algo que não está, aleluia, no poder executivo do homem. Ele disse, olha para o céu e conta as estrelas. Ele já começa dizendo, tenta contar para ver se você consegue. O Senhor, pastor Helder, não estava falando com astrólogo. Eu gosto de gente que entende Bíblia. Eu já estou me arrepiando com essa liberação dessa palavra. Ele não chamou alguém que entendia de lua, de sol, de terra, de mar. Ele chamou um homem dentro da sua casa, humilde. Ele chamou alguém, ele disse, sai para fora agora, vai lá e conta. Olha para quem está do lado de assim, já tentou contar as estrelas? Mal eu consigo quando tem 3 juntas. Mal eu consigo botar 3 conectadas. Mal. Mas como eu tenho uma visão meio elevada, se eu voltar de novo para contar, eu já não sei onde eu estava voltando mais. E se eu ficar demais olhando, já pronto, já misturou tudo. Quem tem a visão boa, excelente, ainda consegue contar. Mas nós que temos a visão mais avançada, graças a Deus, nós somos mais chique. Então se eu voltar e depois eu voltar de novo, eu digo, meu Deus, onde é que estavam as 3 que eu contei? Aí eu fico, será que é aquela? Será que é essa? O Senhor já chamou ele dizendo assim, olha para o impossível. Porque eu estou te respondendo dizendo que o impossível quem faz sou eu. Aí ele faz uma promessa usando os céus, usando a glória do seu poder. O que ele está dizendo? A majestade é minha. E a promessa que eu estou te dando não é qualquer homem que pode prometer. Ele já está dando uma promessa dizendo, eu estou liberando algo que vem de cima. Eu estou liberando o poder que eu tenho o controle sobre elas. Assim eu farei na tua vida. Você será paz de multidão. Você não conseguirá contar, aleluia, o que eu irei fazer na tua vida. Você vai andar e eu serei contigo. Você vai prosperar e eu serei contigo. Você vai multiplicar e eu serei contigo. E você não terá como contar o que eu estou fazendo para você.
reinando, Ele vai, aleluia, chegar, aleluia, neste lugar, no meio deste povo Gerar. Ele vai, aleluia, habitar por alguns tempos ali. Só que de repente o medo e a incerteza e o desconhecimento do lugar que eu estou pisando vai mexer comigo. Olha para quem está do lado, põe a mão no ombro e diga: cuidado. Você precisa sair com a identidade certa. Crente tem identidade certa. Crente pisa com certeza. Crente abre a boca e fala com autoridade e certeza. Independente do lugar desconhecido, independente do líder do lugar, independente das vestes, da cultura, crente que vai debaixo da mão de Deus, ele tem que chegar com certeza. E quando isso não acontece, nós perdemos a identidade. E eu vou liberar o que tem de gente perdendo a identidade espiritual. O que tem de gente vivendo de incertezas. O que tem de gente copiando pessoas das redes sociais, nada contra. Mas cada um com a sua identidade. Aí eu acho que eu vou começar a imitar aqui porque está dando certo. Meu Deus. Aleluia. Maria vai com as outras. Aí eu acho que eu vou pegar esse perfil agora porque eu estou acompanhando a pastora Aida, está voando, está em Arujá, eu quero chegar em Arujá também. Cada um na sua área, bebê. Glória a Deus. Não, agora eu vou me infiltrar, eu preciso me conectar, eu preciso entrar. Eu preciso estar para ser. Eu vim liberar para quem tem promessa, não precisa de nada disso. Para quem tem promessa, ele está movimentando cada passo. Para quem tem promessa, ele levanta o contato. Para quem tem promessa, ele faz se conhecer. Para quem tem promessa, ele conecta. Olha para mim que eu estou profetizando. Ele vai cumprir a promessa que te fez. Somente tenha fé e obediência, porque a mão dele vai descer. Abraão, aleluia. Fica meio constrangido e ele começa a observar que o ambiente é novo, estranho. Ele não conhece muita particularidade. Aleluia. Mas ele já vem, aleluia, numa esperteza, no ensino, dizendo: Sara, eles pegam para si as mulheres. Eu não posso arriscar. Eu não posso, aleluia, arriscar. Não é assim que você anda? Bom, eu não posso arriscar. Um não eu já tenho. Eu vou porque menos um, menos mais, epa, crente. Você não ora? Você não pede direção para Deus mais? Você não sai mais da sua casa dizendo: eu sei o que irei fazer e para onde eu irei, porque ele já me disse. Você está indo de vento em popa. Então quem anda assim vai continuar com muito medo aonde pisa. E por causa disso vai entrar em confusão. E por causa disso vai adquirir a mentira. Repete comigo: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Porque muito crente já adquiriu a mentirinha. Ai, Deus conhece meu coração. Conhece mesmo. Ridículo isso, né? Feio isso, né? Deus conhece meu coração e vai mentir. Eu teria até medo de falar: Deus conhece, que é o Deus que fulmina. Mas mesmo assim, errado, a gente tem uma mania feia, né, missionária? É, Deus conhece. Aí eu fiz. Aí eu vou falar porque Deus conhece. Deus está te conhecendo mesmo. E você vai entrar numa dança. Crente não precisa mentir. Ele entra e sai com a verdade. Ainda que o sangue desça, ainda que haja conflito, ainda que haja um vento, Deus diz: identidade, eu te prometi, eu estou contigo. Pode pisar o pé firme, não precisa, aleluia, negligenciar a verdade. Glória a Deus. Glória. Eu posso falar algo, sim ou não? Pare de mentir para proteger a sua casa. Deus não precisa de mentira. Não, Lemaço, calma.
Pare! Calacia! Tem promessa! Nós temos Esther, que não foi direcionada a mentir, ela foi direcionada a se proteger, ela foi direcionada a se calar, porque, aleluia, quando o líder dela diz, não diga a sua origem, ele estava dizendo, enquanto não te perguntarem nada, boca calada. Olha para quem está do lado, diga assim, só responda se perguntarem. Ei, diga, estude o ambiente para se comportar. Mas tem gente que não estuda o ambiente, mas já se planeja com a mentira. O crente tem que ser como águia. Visão. O que está acontecendo no ambiente? Que comportamento que está acontecendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito aqui? Mas tem crente desapercebido. Senta na mesa de Satanás e está rindo e tomando Coca-Cola junto com ele. Aí Abraão, aleluia, vai achando que ali não tem Deus. Olha para quem está do lado, coloque a mão no ombro e diga assim, ei vaso, que você diminua e ele cresça. Quem é que perdeu a visão naquele momento? Abraão. Porque o medo nos faz perder a certeza. O medo nos acovarda. O medo nos faz dar passos para trás. O medo faz a gente puxar a cortina para esconder a nossa metade. O medo vem, aleluia, junto do potencial de uma incerteza. O medo vem, aleluia, trazendo para você, aleluia, uma covardia, dizendo assim, ó, se complica. Se complica porque atrasa mais a vitória. Se complica, aleluia, quem sabe você perde. Mas essa noite eu vim profetizar para as mulheres, para os homens, para os jovens, para as crianças, para todos que querem essa palavra no coração. O medo não vai me confundir. Eu sei quem me prometeu. Eu sei. Terra estranha, só que Deus Elimelec recebe. Se observa, aleluia, que o outro lado tem um posicionamento diferente. Você vê que o outro lado, aleluia, recebe estrangeiros. E aqui está um autocuidado para o lado dos dois. Tanto quem está chegando quanto quem vai receber. Brinda a tua casa. Tanto para onde você vai ou para quem vai chegar dentro dela. Ah não, eu vou cuidar da minha casa, mas não cuida dos seus pés aonde você vai. Aí eu vou vigiar quem entra na minha casa porque mandaram uma profecia para mim. Ai, que não é para mim ter mais ninguém dentro da minha casa. Mas quando você sai da sua casa, com quem você se mistura? A profecia parece que não encaixa, né? Direito, parece que Deus é bagunçado, né? Eu vou desenhar para alguém, é mais ou menos assim. Ah, Deus falou para ela não entrar só na minha casa, mas da minha casa para fora nós continuamos amigas inseparáveis. Eu não entendi, Senhor, essa profecia. Né? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele se responsabiliza. Precisamos ter discernimento do que sai da boca do profeta. Por que a Bíblia diz, aleluia, que devemos discernir o quê? O profeta ou a profecia? A profecia. Profecia. Coube. Estou na oração. É uma direção. É um aviso. Opa, Senhor. O Senhor está falando comigo. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor se responsabiliza. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor muda, o Senhor transforma, aleluia. Pega isso porque ninguém vai te enganar. Pega isso porque você não vai, aleluia, ficar desapercebido. Pega isso porque o diabo não vai, aleluia, te colocar medo. Pega isso, aleluia, porque o Senhor está dizendo, não esquece da promessa. Quem esquece da promessa deixa os sentimentos embaralhar. Quem se esquece, quem prometeu, se embaralha no sentimento. Ele diz, eu vou te proteger, Sara.
Vamos dizer que você é minha irmã. Tudo bem? Tudo bem. Olha para mim. Você conhece alguém que diz assim, não, eu não minto, não, eu só omito. Eu começo a suar com essas coisas. É diferente. Filha, fala para ela que eu não estou em casa. Quando Deus quer desmascarar, mais tarde no culto. Você já se esqueceu da mentira que você falou 8 horas da manhã? Aí você nem percebe que você entrega a cara de madeira. Aí quem tem inteligência e presta atenção no que sai da boca diz, opa. Mas pela manhã, mas há uma semana atrás disse que era essa direção. Você conhece alguém, pastor, bispa, que uma semana de Deus, na outra semana já inverteu tudo? Deus já inverteu tudo. Que Deus é esse, hein? Você acha que Deus anda na mentira? Você acha que Deus anda em conflitos? Deus anda na verdade. Deus gosta da verdade. Aonde estivermos, Ele é a transparência da verdade. Ele muda a trajetória. Ele faz o que Ele quer. Mas Ele não faz da mentira, Ele não faz do engano. Ele é Deus do tempo, Ele é Deus do sol, Ele é Deus da lua. Mas Ele é Deus, aleluia, de uma só conexão. Glória a Deus. Ele pode mudar o nosso dia. E alguém olhar e desconfiar de você, mas não é sobre você. É sobre a sua verdade. O problema é de alguém que não acredita. Deus pode te dar uma ordem de manhã e de repente, ao cair da tarde, aleluia, Ele se movimentar. Porque uma guerra está chegando, Ele precisa te livrar, Ele precisa te guardar. Ele precisa, aleluia, tirar você, aleluia, desse embaraço. Então Ele muda o tempo, Ele faz a estação, Ele muda o destino para alguém que anda na verdade. Então o justo não se justifica. O justo segue. O justo não se justifica. Por isso o Senhor diz, não julgueis para não ser. Porque com a mesma medida que você dá opinião para os outros, vai ser a mesma medida que os outros dão opinião na sua vida. Uau, forte. Sim ou não, pastora Hélida? Eu acho, cara, doutora Hélida. Parece, porque o dia que eu estava lá, eu vi mais ou menos assim, ei, juiz, língua grande, pensamento fluido. Você conhece alguém que tem um pensamento muito fluido? Essa pessoa traz confusão, viu? Porque o que bate na mente dela é o que solta pela boca. O que o pensamento dela fixa, né, doutora? E é difícil trabalhar com essas pessoas, né? Até a gente ajeitar o fio terra, demora, viu? Dá culto. E pega fogo ali, pega fogo aqui. A gente não é eletropaulo não, mas a gente vai dando um jeitinho. A gente sempre tem um extintor espiritual para quem tem a mente meio aflorada. Quer ver? Deixa eu mexer com as irmãs. Você viu? Nem na minha cara olhou. Falei para você que tá estranha. Língua grande. Falei pra você, amiga. Amiga. Tô sentindo, amiga. Quando chamar muito de amiga, você já repreende. Porque a amiga é cheia. Ela tem o costume de todo mundo é amiga. Amiga. Todo mundo gosta muito de amiga, né, amiga? Muita amiga. Aí você vai contar o segredo pra essa amiga que ela tem 30 amigas. Nossa. E essas amigas têm mais 60 amigas. Então é no torno de 200 a 50 amigas que estão sabendo do segredo da única amiga. É forte. Pensamentos aflorados. Mas você não sabe qual é o estado dessa pessoa nessa semana, nesse dia. Você não sabe porque ela está com esse comportamento tão avançado, tão, aleluia, distante. Você não sabe por que ela se fechou, você não sabe qual é a dor. Então, se não aconteceu nada, lembre do último episódio e se controle você. Lembre do último abraço, lembre do último aperto de mão, lembre do último, aleluia, aconchego e diga, não houve nada. Então eu não posso julgar
profetiza as fofoqueiras e fofoqueiras. Foi Paulo que disse isso, irmãs. Eu leio muita Bíblia. O próprio Paulo disse: houve revelações que foi dada, mas ele não disse a mim. Porque ele sabia, aleluia, que o povo ali, aleluia, estava, aleluia, num nível, se sentindo menor. E quantas vezes o Senhor quer revelar algo para nós, mas porque a gente quer dividir antes do tempo, sem necessidade, o Senhor não mostra mais. Segredos dentro do templo. Porque precisamos, aleluia, ter discernir. Mas hoje um dia é um tal que todo mundo é profeta, todo mundo é profetiza, todo mundo é evangelista, todo mundo é pastor, todo mundo remete bequebe debai, todo mundo tem. Aí quem tem a promessa tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção. Este rei, este reinado, esse líder, olhe para mim, ele acredita no que alguém que está chegando está lhe contando. Olhe para mim e aprenda algo. Nunca desconfie de pessoas, porque você já sofreu inúmeras traições, inúmeras mentiras. Porque nem todo mundo é igual. Precisamos acreditar naquilo que está nos contando, até que se prove o. Você está debaixo da promessa. Você está construindo o posicionamento para viver a promessa. Você está construindo, aleluia, o seu posicionamento para viver a promessa. Tudo que eu estou falando é uma construção para viver o que Ele prometeu. É um posicionamento para viver o que Ele prometeu. É um requerimento que Ele está nos pedindo para viver o que Ele prometeu. E Ele havia prometido para Abraão e ele iria viver, querendo ou não, mesmo com os tropeços, mesmo com o vacilo. Pastora, por quê? Porque Deus, quando Ele promete, não há nada que faça Ele se arrepender e voltar atrás. Glória a Deus. Ainda que somos falhos, infiéis, desobedientes, tropeçamos, desobedecemos, mas se Ele fez a promessa antes de você vacilar, fica tranquilo, porque Ele não vai pelo sentimentalismo humano, Ele vai pela justa palavra que Ele liberou. Glória a Deus. Eu sou egoísta. Se a Hélida me agradar, me obedecer, fazer o que eu quero, ser minha amiga, dançar a música que eu toco, o que eu prometi eu vou cumprir. Mas se ela vacilar, o que a gente faz? Já não faz mais nada, já castiga, já arranca, né? Querendo ser Deus, não vou te dar. Fez isso, você vai ver, Hélida, se arrepender de não ter mais eu como a sua amiga. E para! Deus não é assim. O que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que em você, aleluia, sejamos infiéis, ainda que em você, aleluia, vacilamos, o Senhor, Ele permanece fiel. É por isso que nós não entendemos esse amor. É por isso que não entendemos, aleluia, o quanto Ele ama o ser humano. É por isso que Ele diz: eu amo você, mas eu abomino o que você faz. Eu amo vocês, mas não concordo com tudo que vocês fazem. Epa, amar é uma coisa, e concordar e passar a mão e fingir que está tudo bem é outra. Quem que vem falar com Abimeleque? Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem revelar? Quem que vem, aleluia, trazer à tona a verdade? Quem? Opa! Deus poderia, aleluia, falar com Abraão. O que você fez? Por que você fez isso? Só que no estado em que ele está num estado, aleluia, afastado. No momento, aleluia, de não ouvir nem entender a voz de Deus. Tem esse período, pastor, é o que mais tem. É Deus querendo falar com a gente. E a nossa prática nos afastando da presença dele. É Ele tentando, Ele é poderoso, mas Ele é educado. Ele não arranca ninguém à força, arrebentando, não.
É nós que se remetemos com as nossas atitudes. Mas alguém acostumou a dizer, você está sofrendo porque Deus está te arregaçando. Não. Aprenda hoje comigo e diga assim, as suas atitudes estão te arrebentando, hein? Melhor se acordar. Ei, suas escolhas estão te dando uma sentada, né? Para de apanhar. Ai, porque Deus. Não, o prazer dele é abençoar. O prazer dele é nos levar para o melhor lugar. Mas nós, com teimosia, atrasamos a nossa promessa. Ali, aleluia, o Senhor diz, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para Abrão que ele está muito confundido. Eu vou mostrar para Abrão que aonde ele está pisando também tem alguém que ouve a minha voz. Segura na mão do teu irmão e diga assim, esse é o perigo. A gente achar que se esconde de Deus, a gente achar que a mentira vai passar e de repente é um servo e uma serva e a capa vai cair. Às vezes nós olhamos a aparência, mas não sabemos o nível que a pessoa tem, aleluia, com Deus. Não sabemos se Deus já apanhou aquela terra, se Deus, aleluia, já abriu o caminho, e Deus, aleluia, foi chamado para aquele lugar. Só que Deus, aleluia, olha para a atitude e também olha para o coração. Olha para mim. Essa. A atitude e o coração são coisas totalmente distintas. Por isso que o coração é terra enganosa. Cuidado, viu? Meu coração está assistindo. Às vezes o coração sente tanta coisa que dá até medo de falar. E tem hora que é para ele sentir e não sente nada. Está morto. Ai, que raiva. A hora que é para ele sentir, a hora que é para sentir, não sente. Para nos confundir. E a hora que não é para sentir nada, ele começa a sentir tudo. Sente tudo. Aí deixa a cabeça como? Como que fica, aleluia, as comunicações dos órgãos, os sentimentos? Sobe, calma, para, não sei. E agora, vai, não vai. Já passou por isso? Vai, não vai, para, fica, cala a boca. Não cala, fala. Ai, meu Deus. Me ajuda. Morre, fica, alegra, vai, some, desce, prece. Loira, morena, não sei. Sabe, essa transe é um momento de vários sentimentos que a gente precisa, aleluia, quieta. Quando ele fala, aleluia, o Senhor observa que no coração, aleluia, daquele líder, daquele lugar, aleluia, deseja Sara. Uau! Ele tem um comportamento digno, ele tem uma obediência boa, mas o seu coração desejou quem não era para desejar. Coisa boa, Deus. Quem sabia, olha para mim, quem sabia que só de você desejar você já pecou e tem que se confessar? Eita, a maioria balançou a cabeça, não sei não. Sabe aquele momento que você tem que clamar o sangue de Jesus e colocar sua carne no lugar? Sabe aquele momento que você tem que dizer o sangue de Jesus tem poder? Sabe aquele momento que você tem que olhar no espelho e falar, se comporta, se põe no seu lugar, o sangue de Jesus tem poder? É esse o momento que o coração deve sentir, mas ele para de sentir, para de bater e gela. Aí na hora que não é para ele desejar, que vai vacilar, que vai quebrar a cara, deseja, quer. Deus está falando, Deus está me respondendo, Deus vai trabalhar com a carne. Não vem com esse negócio de profecia da carne para mim não, que você se quebra. Um pastor foi ministrar lá na igreja e ele falou assim, isso é particular meu, tá? Testemunho meu. E quando Deus me autoriza a falar, eu falo, particular meu, igreja, meu. Ele estava pregando, aí falou que o homem é visão e a mulher é ouvido. Eu
Eu falei, já que é mulher ouvindo, vou ficar bem com os meus 2 ouvidos abertos. Homem visão, caçador. Mulher ouvindo, tira até o cabelo, tem que tirar pra ouvir. E eu fiquei configurando, né? Eu falei, tá certo, vou na linhagem, né? Posso julgar. Só que eu senti algo que não ia dar certo. Ele disse que eles têm que vigiar muito nos olhos, que tudo enche os olhos. Passa a mulher bonita, os olhos cientes, aí fica na mente, mastigando. Já a mulher, ela é ouvidos. Se chegar alguém do lado dela, com muita conversinha, eu fui só configurando. Se chegar um galanteador e elogiar, falar o que o marido não fala, vai vendo. Eu só com meus ouvidos abertos. Até dei uma limpada. E ela estiver vulnerável, doutora Eda já está rindo, porque ela sabe quem sou, ela já está. Se tiver muito assim, carente. Porque manhã não chamava de carência, manhã chamava, deixa eu falar para vocês duas. Manhã me ensinou assim, né? Tá certo? Tá certo? Manhã dizia isso, sabe? Falta de posicionamento, falta de cacete, manhã dizia. Falta de catar você direito e dar uma, você fica boa. Eu e a doutora estudando, eu estou estudando, ela já se formou, mas tem hora, irmãos, que eu olho e digo, Senhor, por que a minha psicologia foi diferente? Eu queria ser dessa época. Pra mãe olhar pra mim, oh meu amor. Filha, vem cá, filha. Senta, filha, no meu quarto colorido. Nem quarto eu tinha. Privacidade. Mãe, eu nunca teve isso. O pau torava com multidão, sem multidão, visita, sem visita. Mãe, eu não tinha o equilíbrio que nós temos que ter, dizendo tem visita. Mãe, eu não conseguia segurar as emoções da visita ou do culto. Mãe, resolve. A criança tá gostando, tá rindo ali, ó. Mãe, ela resolvia de um jeito assim, na psicologia dela. Que até hoje, irmão, eu lembro de muita coisa no meu psicológico. Tem coisa que está gravada até hoje no meu psicológico. Que ó. E tem hora que eu uso lá em casa, mas funciona, viu, igreja? Tem hora, igreja, que manhã desce sobre mim assim, ó. Eu lembro, né? Porque diz assim, um trauma. Eu digo, eu vou fazer agora para ver se resolve. Irmão, o tempo muda lá em casa. Fica pelo menos de 9 a 1 ano e meio tranquilo. Glória a Deus. Funciona. Todo mundo, tem dia que todo mundo lá em casa estão atacados, agitados. Estão como? Agitados. Eu estou tentando lanchar, estou tentando jantar. Cala sua boca. A minha mãe falou, mãe, o Davi. Mãe, fala pro Davi, sai da sala. Aí o Davi veio pra dizer, mãe, fala pro João. Aí eu tô só tentando terminar a janta pra sentar. Aí o marido chega, é porque você. Se você. Olha aquilo ali, você não tá ouvindo? Olha, porque se eu for lá, não vai dar certo. Aí só pra tomar banho, daqui a pouco tem. Se não terminou, mãe. Aí começa quando eu surto, quando o psicológico já não equilibra mais, quando o coração começa a sentir que é pra pegar agora, quando a fome diz acabei, entra na reunião, quando o fogão diz deixa pra lá, depois você esquenta e come, todo mundo melhora em 5 minutos, fica todo mundo como se nada tivesse acontecido. Fica todo mundo unido, nada aconteceu, dão boa noite, sorriem, ficam calados, pastora, tá todo mundo, mãe, pai, você o quê? Quando
fica. Sabe como eu me sinto? A louca. Você é louca? Você acabou com o nosso jantar. Você acabou de pregar, você acabou de vir num culto com a gente. Mãe, o marido meu amor, pra que tudo isso, minha vida? Eu me sinto assim, constrangida. Tem gente aí dizendo, Deus me ajuda. Eu me sinto o Espírito Santo me cobrando, dizendo que feio. Por que você está assim? Você está tribulada por quê? O que te falta? Alguém mais? Eu estou dizendo, aleluia, de momentos, aleluia, que muitas das vezes nós não conseguimos conectar com aquilo que precisamos, aleluia, vivenciar. Aqueles momentos, aleluia, que de repente, aleluia, o medo falou mais alto, aleluia, a pressão cobrou, aleluia, o nível desceu, mas nós temos uma promessa, e Deus permite essas coisas, sabe para quê? Diga para quê? Para você viver o que ninguém vai viver. Oh glória, Sara, é para você viver o que ninguém vai viver, porque quanto mais Deus se sacode do ninho, quanto mais Deus te empurra para você saber que tem asa, quanto mais problema para você ir para oração, quando tudo está estranho ao redor, é preciso buscar a minha face, quando tudo parece estranho, quando tudo parece confuso, não é para parar de orar, é para só chorar no altar, porque lágrimas é como 1000 palavras, e às vezes o inimigo diz, para de orar, aí você cai nesse vacilo. Só que quando você não conseguir orar, dobra os teus joelhos e chora para ele. Aleluia. Conta os teus anseios, conta as tuas frustrações, conta. O Senhor diz, eu preciso organizar quem mentiu para proteger, e eu preciso, aleluia, organizar e colocar no lugar quem está na verdade, mas caiu no erro. Olha, tá vendo como a gente, aleluia, se embaraça nesse movimento? Deus visita e diz, olha, vai sobrar para você. A morte viria para você. O quê? O que eu fiz? Já viveu isso, pastor? O que eu fiz, Senhor? Como assim? Peraí, como? O que está acontecendo? Por que essa cobrança? Por que esse peso? Aí eu vim te responder. E você vai olhar para quem está do lado e vai dizer simplesmente, diga para quem está do lado, simplesmente por causa de uma mentira. A mentira mata, a mentira quebra, a mentira assassina, a mentira rompe. Por causa de uma mentira, por causa de um comportamento errado, um reinado, um líder, alguém conectado com Deus, ele pode cair na cilada. Porque o que achamos que é certo, se não tivermos em discernimento com Deus, a gente morre. Quem está me entendendo, dê um glória a Deus bem grande. Quando a gente está com Deus, se a gente vacilar por acreditar em alguém que realmente não está mentindo, mas que está mentindo, mas que a causa não é essa, mas o propósito não é esse, mas a ordem não foi essa, Derepe Achete, Anturi que me dará show, de calabra calassúria. Por isso o Senhor diz: quem anda debaixo da promessa precisa andar com fé e confiança naquilo que eu te prometi e saber aonde pisa, para ter discernimento antes que aconteça uma maldição. Só que ali Deus não ia matar, simplesmente Deus deu um alerta para ele, um susto. Porque Deus viu, aleluia, que não havia consumido, não havia tido a prática, porém havia tido desejo no coração. É tempo de limparmos as nossas mentes. É tempo, aleluia, de trazermos a verdade a alguém. É tempo de pararmos de se escondermos dentro de nós e começarmos a contar histórias, ou a liberar os nossos pensamentos, sendo que não está de acordo com a promessa, não está de acordo com o que vivemos, e não está de acordo com o que o coração está desejando. Ele está cobrando alguém dizendo: você iria morrer. Ele diz assim: todos também, a nação inteira. Ou seja, até o justo que não tem nada a ver.
Ele estava querendo dizer, você permitiu, trouxe alguém para dentro de onde eu lidero, de onde eu tenho sido fiel, para de repente eu morrer. Como seria, aleluia, a situação do povo? Ele ia entrar em choque, ele ia entrar em guerras, ele ia entrar em conflitos, porque não se morre um líder e fica só por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, não se morre o líder da casa, o líder do relacionamento, o líder dos filhos e vai ficar por isso mesmo. Pelo contrário, a maldição hereditária vai acompanhar. Aquilo que foi plantado lá atrás vai ser colhido lá na frente. Aquele conflito, aquela mentira, aquela confusão, ela vai ser cobrada amanhã. E o Senhor, aleluia, resolveu alertar ele, dizendo assim: aproveita a oportunidade, organiza, se posiciona e faz o certo. Aproveita, aleluia, que uma mentira te confundiu na verdade. Olha isso, pastor Ega. Uma mentira na verdade. Olha que forte que Deus está falando neste lugar. Uma mentira na verdade. Uma mentira existente. Que alguém acreditou. Alguém que estava debaixo da promessa. Que não teve discernimento. Mas o Deus é o Deus que vem nos revelando o oculto, o escondido. Aquilo, aleluia, que está, aleluia, para ser, aleluia, visto. Aquilo que está para ser entregue, aquilo que ainda está para chegar na minha tua vida, aquilo, aleluia, que homem nenhum pode paralisar. O Senhor é o Deus que vê tudo, o Senhor é o Deus que ouve tudo, o Senhor é Deus. Quando eu não me esqueci, quando esse pastor falou isso, eu falei, mentira, porque uma coisa minha mãe me ensinou e me ensinou bem ensinado. E graças a Deus eu tenho levado isso comigo até o último dia. Vou levar até o último dia comigo, até o dia de hoje. Eu posso dizer, Ebenezer, até que o Senhor me ajudou. Porque homem só tem ousadia com mulher quando ela dá liberdade à ousadia. Quando é cortado na primeira vez, basta uma palavra, nunca mais ele vem. Barulho no meu ouvido? Que liberdade é essa para mim dar a ousadia de me fazer barulho no meu ouvido? Ah, porque o meu marido não fala. Sangue de Jesus tem poder. Fala você então para você. Vai para o espelho. Enxerga que alguém está cego na sua vida. Só que isso não é sobre ela enxergar. Isso é sobre dependência emocional e física. Isso é um perigo, sim ou não, meu colega? Sim ou não? O perigo emocional se esconde atrás de uma verdade incerta. O perigo emocional se esconde atrás, aleluia, de uma verdade que não existe. E nessa noite, aleluia, o Senhor está nos dizendo: a mentira, o engano, ela traz morte. A mentira, o engano, ela traz, aleluia, para uma vida, para uma casa, para uma família, para uma nação, aleluia, para um povo, aleluia, algo desagradável. Mas a minha mão poderosa, a minha misericórdia e a minha graça, ela se estende no favor imerecido, porque, aleluia, eu sou Deus, aleluia, que trago a bênção aonde haveria, aleluia, conflito, aonde haveria maldição. Eu sou Deus, aleluia, que dá a oportunidade de alguém ressignificar a promessa. Glória a Deus. Terminei aqui nessa importância. Ressignificar o caminho, ressignificar a promessa, ressignificar o ministério, ressignificar a oração, ressignificar a leitura da Bíblia, ressignificar a obediência, ressignificar tudo. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a organizar, quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com o líder Abimeleque, quando Deus, aleluia, ordena, aleluia, que Abimeleque ele venha abençoar, que ele venha liberar, aleluia, para que o que era necessidade. Por quê? Porque Abraão fez aquilo por causa da necessidade. E aqui eu te digo algo: não se precipite no momento da necessidade. Você tem uma promessa. Não se venda no momento da necessidade. Não se desequilibre no momento da necessidade. Várias passagens da Bíblia vai dizer que a terra não gerava, que não dava frutos. E esse é o problema. Quando a gente vê que não está dando aqui, a gente quer correr para onde? Para onde está dando. Meu Deus. Quando a gente não consegue
resolver fulano, a gente começa a procurar ciclano. Quando não está dando certo, a gente começa a fazer com a força do nosso braço. Lembra que eu falei no começo? Só que aqui Abraão vai ressignificar a promessa. Ele vai reconhecer o erro dele. Ele vai reconhecer a falha dele. Vai falar, opa, a mão de Deus está tendo misericórdia de mim. Era para minha esposa, aleluia, ser, aleluia, tomada por ele. Era para ela ficar, era para mim sair daqui, aleluia, expulso. Era para ter tido morte, era para ter tido desavença. Mas eu estou vendo a mão daquele que me prometeu organizando as coisas. Eu estou vendo a mão daquele que me prometeu entrando na minha casa e dizendo, Satanás, aqui você não brilha, aqui você não prolonga, aqui existe uma promessa. Eu estou vendo a mão de Deus entrando na vida de quem tem promessa e dizendo, não temas, eu sei, tem de bom ânimo, não é fácil prosseguir, não é fácil dar 100%, não é fácil acertar sempre, mas eu desci nessa casa de oração para dizer, a minha mão está sobre você, e o que era para ser maldição, era bênção da minha parte, porque eu te escolhi. Fique de pé.